Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora, podcast de hoje. Hoje um pouquinho mais tarde, fiquei um pouquinho sem tempo de manhã, gravando agora pela tarde. Vamos falar rapidamente, passar rapidamente por algumas notícias esportivas. A notícia do dia, a notícia da vez é a questão do Bruno Henrique. O BH foi indiciado pela Polícia Federal. A gente já tinha a notícia de que de um suposto, isso já saiu no passado, não é coisa nova, de um suposto envolvimento com o esquema de apostas esportivas do Bruno Henrique, especialmente por conta daquele jogo contra o Santos. Esse talvez tenha sido o episódio fatídico, o estopim. E a gente já tinha caído na mídia, na imprensa, de uma possível suspeita. Aí não é nem falando que está envolvido, que existia uma suspeita porque caiu na mídia que a grana foi travada pela casa de aposta, ficou bloqueada ali por motivos suspeitos e tudo mais. E aí, agora sim, a Polícia Federal entrou com o indiciamento do atleta e de outras pessoas envolvidas no suposto esquema. Cara, é complicado porque, assim, sempre quando acontece de um atleta estar envolvido nas páginas policiais, uma coisa que eu sempre falo aqui: vamos ter cuidado, vamos esperar que as autoridades competentes façam o seu trabalho. Ah, mas não vão fazer. Cara, a nós cabe apenas coletar as informações, ouvir todos os pontos de vista e aí aguardarmos o desfecho das investigações para darmos uma opinião mais contundente. Esse que é o ponto, né? A gente já viu, por exemplo, casos de atletas que foram condenados por uma série de razões, seja apostas esportivas, seja por outros crimes, e que eventualmente depois foram absolvidos. O exemplo mais recente, talvez, que gerou um escândalo absurdo na mídia e que muita gente falou sobre o assunto, e que agora o ex-atleta, né? Não sei se vai jogar mais futebol, está absolvido, é o Daniel Alves, que agora está processando meio mundo. Então você vê, ele é condenado. A partir daquele momento ele se torna um infrator, ele se torna um criminoso. Depois a justiça, não sei o que foi avaliado, não sei os autos, a justiça entendeu de que ele deveria ser absolvido e hoje ele quitou podemos dizer assim, ou ele nunca cometeu o crime, ou ele quitou a sua dívida com a sociedade. Por isso que eu sempre falo, vamos ter cuidado, vamos ter cautela. É importante a gente se posicionar sobre, por exemplo, apostas esportivas. É legal você se envolver em aposta esportiva? Não é. Não é. Manipulação de resultado, no caso, não é. Não estou querendo dizer aqui que o Bruno Henrique esteve envolvido. Aí a Polícia Federal vai investigar, vai coletar todas as provas e vai chegar à sua conclusão. O que a gente pode falar é sobre assim, o que temos em mão hoje. Como peguei para falar do caso do Daniel Alves, o que se tinha em mão na época? Pô, se tinha o relato da vítima, tinha a câmera do policial, tinha toda a galera que acolheu a vítima no momento, diz que era pelo estado em que se encontrava a vítima naquele momento, existia um forte indício, e a gente fala, pô, a gente pode falar sobre o que tinha até o momento. Mas daí, colocar uma opinião um pouco mais contundente, claro, a gente se posiciona sobre a questão, sobre o assunto, que é, obviamente, agressão contra a mulher, agressão sexual. Mas aí a gente se posiciona. Agora, em relação ao personagem, aí a gente tem que aguardar a justiça. A gente pode falar sobre manipulação de resultados, participar de esquemas de apostas esportivas, que para mim é uma aberração, e se for comprovada a participação do atleta, tem que ser punido de forma rigorosa. Por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui do caso do Paquetá. O problema é que as provas, elas dificultam a defesa do atleta. No caso do Paquetá, é um exemplo. Várias apostas vieram ali da região onde o Paquetá era, no Rio de Janeiro, da ilha de Paquetá. Então, por isso várias apostas com valores relevantes vieram ali da cidade natal do atleta, e ficava difícil comprovar. Fica uma situação bastante complicada. E de pessoas próximas que apostaram, enfim. A mesma coisa é o caso do Bruno Henrique. Até pela divulgação de algumas conversas que o Bruno Henrique teve com o irmão,
fica muito complicado. Uma coisa, e aí eu tava até ouvindo, foi bom eu ter gravado agora, porque a gente pôde ouvir um pouquinho outros jornalistas, comentaristas falando sobre o assunto. E eu ouvi um pouco o Mauro César, ele falou assim, cara, o atleta falar que vai tomar um cartão ou não, isso é normal do futebol. Eles falam até em entrevista, pô, vou tomar um cartãozinho aqui, porque aí eu fico suspenso no outro jogo, fico livre no próximo jogo que vai ser um clássico, eu não corro risco de tomar um gancho. Então eu vou tomar agora, próximo jogo descanso, e pro clássico eu vou estar 100%, vou estar zerado em cartão e vou ter descansado a semana. Isso é normal, cara, isso é comum. É legal, é ético, a gente pode entrar nesse debate em outro momento. Eu não acho que é ético, eu não acho que é legal, mas isso é folclórico, isso acontece. É comum os caras falar, pô, você tomou esse cartãozinho aí pra ficar livre pro clássico? Não, veja bem, né? O juiz pegou pesado. A gente sabe como é que é. Isso acontece, isso é muito folclórico. Isso é uma coisa. Isso é muito natural. Isso acontece. Como eu falei, a gente pode discutir se é ético ou não. Agora, que isso acontece e é folclórico. O jornalista pergunta, às vezes os caras respondem em tom de brincadeira, às vezes em tom de deboche, às vezes dá uma risadinha ali, aqui, mas é normal. A questão é que ali na conversa do Bruno Henrique com o irmão, eles falam de valores. E eles falam de fato de uma questão de uma posse esportiva. Eles entram no tema, no assunto. É falado sobre isso na conversa de WhatsApp. Esse que é o ponto. Então, a gente vai aguardar, obviamente, o andamento das investigações. Caraca, agora que eu reparei que a janela aqui tá meio cagada, deixa eu corrigir aqui. A gente vai aguardar o andamento das investigações. E aí, cara, assim que a gente tiver qualquer definição mais contundente em relação à investigação e ao indiciamento do atleta, a gente vai emitir a nossa opinião, assim, de forma mais contundente. Por enquanto, o que a gente pode falar é que, assim, a situação, ela é bastante delicada e pelas imagens que a gente viu, não conheço muito de direito, mas, assim, pelo que a gente viu, se de fato for comprovado a autoria das mensagens, como eu falei do caso do Paquetá, se de fato for comprovada a autoria das mensagens, fica uma situação bastante comprometedora ali. Mas aí, cara, aí os advogados vão entrar em cena e vão debater ali com a justiça, réu primário, não é réu primário, o que pode ser feito, se ele paga uma multa, se paga indenização, para quem vai pagar a indenização, se paga habeas corpus, se é regime semiaberto, aberto, enfim, né? Aí eles vão entrar nesse debate. Aí eu acho que ele pode quitar a sua dívida com a sociedade pagando não sei quantas cestas básicas, ou cumprindo os trabalhos sociais, ou enfim, ou pagando uma indenização pesada para quem quer que seja, tenha sido lesado de forma mais pesada. Fato é que, assim, uma coisa que a gente já falou do caso Paquetá, o que me espanta é que um atleta que recebe um dos maiores salários do Brasil hoje esteja possivelmente envolvido com isso. Isso é muito triste, cara, porque ele não precisa. É o próprio caso do Paquetá que a gente citou. O cara, Premier League, atuando nas principais ligas, nas principais equipes da liga. Você imagina o salário do Paquetá. E aí E, cara, isso parece tão pequeno. Mas é aquela coisa, é orientação. Porque às vezes pro cara é um negócio muito folclórico, é uma brincadeirinha de fazer um dinheiro rápido e de repente naquele momento não se teve a noção da seriedade. Mas é crime. Infelizmente é crime, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista. Para ele que de repente, não tô falando que foi ou que não foi, mas que de repente tivesse pensado, pô, não, é só uma brincadeira, é só para ganhar uma moedinha a mais, uma pratinha a mais, e de repente vai por esse caminho, levou na brincadeira, não viu a seriedade do negócio, de que assim, se ele tá ganhando dinheiro, tantas outras pessoas estão perdendo, porque para casa de aposta funcionar, é o dinheiro da própria empresa, mas é dinheiro de outros apostadores que entram no pacote para viabilizar o pagamento, para viabilizar as odds. Então, esse pagamento aí são outras pessoas que estão lesando. Você está burlando o sistema para que alguém seja favorecido. Você está praticando um crime de corrupção na essência. Não estou querendo dizer que o Bruno Henrique cometeu ou que não cometeu. Só estou querendo dizer assim, para quem comete, é mais ou menos esse cenário. Então a gente vai aguardar
o desfecho, o andamento, deve levar um pouquinho mais de tempo. O fato é que agora o atleta foi indiciado, enfim, vão cair mais. Eventualmente outras provas vão aparecer, a polícia vai divulgar para a imprensa, para a mídia. E é isso, tá, gente? Ó, as conversas estão aí nos sites de notícia, que eu tô pegando do GE, por Leonardo Lourenço. Então aqui tem o lance. O lance realmente, como eu falei, a gente já tinha visto isso no passado. O lance realmente é muito estranho como toda coisa acontece, mas é difícil você falar, ai, foi suspeito. Coisa de jogo, às vezes o cara tá com temperamento, com a cabeça quente, temperamento explosivo, nervos à flor da pele. Depois que falaram que esse é um lance que estava sob suspeita, você olha e fala, mas qualquer outro lance, se você parar pra pensar, se eu chegar pra você e falar, esse lance aqui é suspeito, você fala, caramba, não é que é verdade? Então, assim, pelo fato de ter saído a informação de que era um lance suspeito, todo mundo meio que ficou condicionado. E, na verdade, pode ter sido um lance de jogo. Como eu falei, cabe às autoridades investigarem o acontecido, as conversas, juntar todas as provas e aí chegar-se numa definição, né? A gente chegar na verdade dos fatos, se é que digamos, se é que podemos usar esse termo. E aí tem vídeo das conversas, tem artigo com a transcrição das conversas. Fato é que o Bruno Henrique foi relacionado para o jogo, vai estar na concentração com a galera do Flamengo no jogo contra o Juventude e vai estar no banco de reservas para seguir o rodízio. Tá? Então, assim, como aconteceu com o Paquetá lá na Inglaterra, segue jogando, tudo normal, por Emanuel Ribeiro e Thiago Lima, enquanto ele foi só indiciado. Ele está apto e está livre para jogar. A menos que ele peça, né? Como acontece em geral. Preciso me dedicar e focar na minha defesa. Então pode acontecer esse cenário. Por enquanto não. O atleta segue escalado. Foi para concentração. Vai para o jogo. Pode entrar no jogo. E aí vamos ver o que vai acontecer. Os desdobramentos disso num futuro próximo. Sobre Santos... Paralisadas as negociações com o Sampaoli, porque o cara aparentemente quer trabalhar apenas no meio do ano. Então, Sampaoli não deve ser o técnico do Flamengo, imagino eu. Falei aqui, por Ana Canhedo. Falei aqui do Dorival e do Tite. Se o Santos chegar e falar, quero ele, staff do Neymar vai trabalhar e falar, nós vamos fazer acontecer. O Sampaoli, eu acho que já não é bem assim, porque ele é um cara vaidoso, muito vaidoso, muito, assim, o ego do Sampaoli, ele é de uma parada que, assim, cara, é o Neymar que tá pedindo. Você quer ganhar quanto? Nós pagamos o dobro. Aí o cara é tão vaidoso que ele vai falar não. Só para ele chegar como dono da festa. Cara, fizeram tudo que eu quis e vai ser do meu jeito. E não é assim que vai funcionar. Não no Santos agora. O Santos, nova fase aí com o Neymar, talvez vire dono de SAF, não sei, Neymar pai, Neymar filho, não sei, existe toda essa especulação. O fato é que o Sampaoli vai chegar para ser treinador, ele não vai chegar mandando em nada, e a gente sabe como é que é o Sampaoli. Quando ele foi pro Flamengo, talvez uma das coisas que não tenham dado tão certo é que ele chegou lá e chegou num elenco cheio de pompas, cheio de líderes, cheio de vaidade. E a vaidade do Sampaoli ficou pequena perto dos caras que estavam lá. Perto do Neymar pai e Neymar filho, a vaidade do Sampaoli é uma formiguinha. Então se ele tá colocando um empecilho aqui, não sei. Eu sei que assim, se ele não quer, não vai rolar e é melhor não rolar. Porque essa briga de ego só vai fazer mal pro Santos. Vamos ver. Vamos seguir, vamos acompanhar, vamos ver os desdobramentos, quem são os próximos alvos. O fato é que o Santos segue sem treinador. Vamos ver se melhora. Às vezes normalmente acontece. É o treinador cair que a coisa melhora. Normalmente é assim, né? Normalmente não, mas muitas vezes acontece. A gente viu isso com o Fluminense. É aquela velha história que eu sempre falo que é muito estranho. Não, tá tudo certo, o relacionamento é bom. E aí, de repente, cai o treinador e aí não perde mais. E aí não perde. E o Renato já é 100% de aproveitamento. Aí você fala, caramba, deu tempo para fazer uma revolução? É aquelas coisas que eu falo. Eu não tô aqui querendo insinuar nada. Eu só falo assim, será que não falta um pouquinho mais de
né, de seriedade, profissional. Às vezes não é nem seriedade nem profissionalismo. Talvez de cobrança profissional por parte da gestão. Cara, vocês vão jogar, não interessa se vocês gostam ou não. Depois a gente pode conversar. Mas agora o clube é mais importante. Ou vale mais a vaidade? Enfim, né? Enfim, são coisas para refletir. São empresas, hein? Não dá mais para ser amador, gente. Não dá mais para ser amador. Se olha um Palmeiras, se olha um Flamengo, se olha um Botafogo, não dá. O Botafogo pode fazer o que quiser, porque o dinheiro é do Textor. Agora o Fluminense ainda não é SAF, hein? Dá para ficar brincando de trocar treinador, achar que vai rivalizar com outras equipes aí, porque não vai, tá? E não vai. E se ficar com amadorismo, vai ficar para trás. Vai ficar para trás, tá? A gente fala isso porque a gente torce pelo bem do esporte e pela competitividade. Bom, não vai dar tempo de falar, já tem que encerrar a live, 15 minutos, que live não, vídeo. Ceará 2, Vasco da Gama 1, 2 gols de quem? Ele, lei do ex, Pedro Raul, que momento, artilheiro do campeonato, rivalizando aí com Pablo Verratti, curiosamente do Vasco. E o Pedro Raul foi do Vasco, porque a gente falou lei do ex. Para hoje, cara, segue a rodada. A gente citou aí Flamengo, vai encarar o Juventude, mas teremos Botafogo, vai receber o São Paulo, Mirassol recebe o Grêmio, Sport Bragantino, Corinthians e Fluminense. Jogo bom. Jogo muito bom. Internacional e Palmeiras, Flamengo, Juventude, Santos e Atlético Mineiro, Vitória e Fortaleza. Na Champions League é a hora da... Ó, pré-jogo. Pela hora que a gente está gravando, tá rolando pré-jogo. Será que é a hora da virada? Tomou um baile do Arsenal no primeiro jogo. Vamos ver o que vai rolar ali no Bernabéu, hein? Internazionale e Bayern de Munique na Champions League. Amanhã a gente está de volta para comentar um pouco de tudo aqui. Perdão pela pressa. Melhor assim, porque a gente fala menos. Mas não dava para passar sem falar da notícia do Bruno Henrique. A gente vai acompanhando as notícias esportivas, os desdobramentos, tanto de Bruno Henrique, próximo técnico do Santos. Assim que ele tiver alguma notícia mais quente, a gente volta e comenta um pouco mais. Valeu demais, gente. Beijos, abraços e até amanhã. Tchau.